Bom, primeiramente, gostaria de agradecer à comissão organizadora. Fábio, como é fácil assistir o CIMIP, Fábio. Que delícia, Fábio. Que delícia. Parece tudo tão simples. Parabéns, presidente Fábio. Parabéns, Bia, Roselo, Joaquim, Madeira, Fabrício, Renata, Lincoln. Parabéns, excelente, excepcional. Mas a vida, Fábio, não são só rosas. E eu estou aqui para fazer um protesto. Ontem, talvez eu tenha marcado o gol mais bonito da minha vida. A equipe Guto não estava presente para fazer a documentação desse momento. E digo mais, nem a repórter Lia estava à beira do gramado. E senti falta da Rose controlando o tempo, porque a gente só tinha 7 minutos, Rose. E o outro time chegou a jogar 45 minutos. Mas eu vim a caráter e fui reclamar para o nosso presidente. E sabe o que ele falou? Eduardo, o ultrassom é o melhor método de imagem para avaliar a axila e a metástase linfonodal. É isso. É isso, gente. E para a gente responder essa pergunta, a gente tem que ver a história, né, da cirurgia, a história do entendimento do que a gente faz com a axila. A gente achava que operava a axila para tratar, para curar. O Ruiz fez uma pergunta para mim em Botucatu, Ruiz. Faz tempo, hein? Eduardo, a axila é tratamento ou a axila é informação? Ruiz, informação. Né? Hoje a gente sabe que a axila é informação. A cirurgia não tem impacto, gente, na sobrevida. A cirurgia, em casos de baixa carga tumoral, não tem impacto nem na recidiva axilar. Então, nós atuamos hoje para saber o estado linfonodal, a presença ou ausência de metástase. E o cenário que a gente faz isso, normalmente, é estadiamento, né? É o estadiamento pré-cirúrgico. Tem um time, que é o time da mamografia e do exame clínico. Eu conversando com o Joaquim falando, não adianta, eu já falei. Por quê? Infelizmente, o exame clínico e a mamografia têm uma sensibilidade muito baixa. É lógico, né, gente? Quando a gente palpa aquele linfonodo, tem uma pedra, Rogério, uma pedra na axila, vai estar positivo. Ou aparece aquela mamografia que tem um linfonodo de 8 centímetros hiperdenso, vai estar positivo. Então, tem uma especificidade super alta. O técnico da seleção, né, falou assim, Eduardo, você tem que falar, antes de você falar bem do ultrassom, você tem que falar de uns outros exames, né? Então, vamos falar de outros exames. E a gente vai começar falando da ressonância. A ressonância é interessante. Apesar da ressonância ser um exame funcional e anatômico, gente, para linfonodo, a parte funcional é ruim. Olha que interessante. A gente não pode fazer curva de linfonodo normal, porque pode vir curva do tipo 3, que é uma curva horrorosa. Então, a gente tem que lidar com a parte anatômica da ressonância. Então, a gente usa também espessamento da cortical. Mas um dado muito legal, alguns estudos mostram que quando na ressonância a cortical tem menos do que 3 milímetros, ela tem uma taxa, um valor preditivo negativo muito alto, acima de 90%. E tem uma sensibilidade geral de 77%, uma especificidade de 90%. Existem algumas dicas quando vocês receberem um exame de ressonância. Se há um edema peritumoral, isso quer dizer que há uma possível invasão linfática peritumoral. Principalmente se há um edema no subcutâneo, com comprometimento da rede linfática subdérmica. Isso aumenta muito a chance de um linfonodo estar acometido. Bom, eu coloquei na inteligência artificial, adoro inteligência artificial, eu coloquei o PET, ele me deu esse cachorro. Aí eu falei, deixa eu deixar o cachorro, né? E aí a gente vai falar um pouco do PET-CT, né? Esse é um método funcional, um método metabólico e horroroso anatômico. Vocês já viram o laudo de tomografia de tórax falando de linfonodo? Ele fala de tamanho. Ele só vê o tamanho. É menor que 1 centímetro, está tudo certo. Acima de 1 centímetro está perigoso. Então, a anatomia no PET-CT ela é ruim para linfonodo. A parte metabólica é legal. Tanto é que tem uma sensibilidade muito igual da ressonância, 77, uma especificidade até um pouquinho maior, de 92. Temos um outro exame, que é o PET-ressonância,
esse exame, sim, ele já tem uma parte anatômica legal e ele junta com a parte metabólica. Então, aí aumenta a sensibilidade e aumenta a especificidade. Mas quantos de nós temos acesso a PET e ressonância, né? Bom, e aí eu não perdi o tema da aula, o Juliano e o meu amigo Bosco. Vamos falar do ultrassom. E quando a gente compara por números, talvez o ultrassom não seja o melhor método. Assim, poxa, o cara só faz ultrassom de axila e agora vem e fala que o ultrassom é ruim. Ah, meu Deus. Mas calma lá. Quando a gente junta as informações, o ultrassom ganha disparado. O acesso, a capacidade de eu identificar um linfonodo suspeito e intervir nele, fazer a biópsia. Então, isso faz com que o ultrassom, mesmo não tendo uma sensibilidade tão alta como aqueles outros métodos, passe na frente desses métodos. E o que a gente procura nos linfonodos? Gente, a metástase linfonodal, ela chega pelos vasos aferentes. Então, ela começa a povoar o linfonodo pela cortical. E à medida que a carga tumoral vai se acumulando, o linfonodo vai perdendo sua forma e vai aumentando de tamanho. É por isso que a gente começa a falar em espessamento da cortical, depois a gente fala em perda de hilo gorduroso, depois a gente fala em aumento do tamanho linfonodal. Porque é uma constante, é uma coisa que está acontecendo aos poucos. Na época que eu fiz o meu doutorado, eu estava perguntando para a Carla quando foi, que eu não lembro, já faz uns 20 anos. O nosso conceito era um outro conceito. Então, tinha uma professora, a Derlu, uma radiologista holandesa, que estabeleceu um ponto de corte para a axila de 2,3 milímetros. E a gente fez uma curva ROC na época e conseguiu 2,75 milímetros e achava que estava... Nossa! Né? E quem participou da minha banca de doutorado, o professor Zé Ricardo, né? O professor Gustavo, naquela época, a gente queria evitar o linfonodo sentinela. Olha que loucura, gente. Olha que loucura. Eu ia preso hoje, né? Bom, quando a gente fala em linfonodo, no ultrassom, a gente fala em cortical. E esse estudo eu acho fantástico, porque esse estudo remete a isso. Quando eu falo que tem uma cortical menor do que 3 milímetros, eu estou falando que a axila é negativa. E eu vou acertar isso em 85% das vezes. Então, eu vou deixar 14% a 15% de doença. O ultrassom não é tão fantástico para axila com baixa carga tumoral. Mas tudo bem, os estudos também nos mostraram que isso não faz diferença. Recentemente, esse ano, eu não sei o que aconteceu aqui com o pessoal do Amaros, né, mas o ultrassom deles não funcionou bem. Ultrassom e palpação foi igual no grupo deles, mas temos que ver se é outro subtipo tumoral que foi incluso, o que aconteceu nesse cenário. Isso é importante. Quando eu falo em ultrassom e eu quero falar assim, olha, principalmente pacientes luminais com axila clinicamente negativa, qual que é a chance do ultrassom deixar carga alta de doença, né? Um N2? É baixíssima, gente. Não chega a 1%. Então, a ultrassonografia ela é fantástica. Temos entre 3 e 6 milímetros, né, essa zona cinzenta, essa zona onde o ultrassom perde sensibilidade, onde a gente faz muito falso positivo. A elastografia parece que vem ajudar a gente com isso. Quando tem um linfonodo que perdeu todas as suas características, o ultrassom é ótimo. Quando a gente compara o ultrassom com os outros métodos, ele ganha. Meu time, eu paguei para vir com a camiseta. E não sou só eu que acho que o ultrassom é melhor. Todo esse povo acha que o ultrassom é melhor. Dessa forma, a seleção da diretoria, eu não consegui, eu tive que tirar uma foto da Renata agora, de pouco, do link eu só tinha uma foto em arquivo. Então, eles estão ali na ponta, com o uniforme secundário da seleção. E eu e o professor Zé Ricardo não consegui colocar a camisa do São Paulo, professor, não deu tempo. A gente acha que sim.
Muito obrigado.